Eu sempre gostei de rock, sempre achei interessante como os astros do rock mantinham o seu relacionamento com os seus fãs. Mas Joe Hill, o livro que eu estou lendo, ele acaba levando isso a um nível mais alto possível. Imagine você ser um astro do rock e receber dos seus fãs a receita, de como preparar a carne humana feita por canibais, o desenho dos 7 anões feito por um palhaço assassino, a corda usada por uma pessoa para se enforcar, uma fita com a gravação verdadeira de assassinatos e até uma confissão assinada por uma bruxa, que foi queimada há 300 anos durante o período de Inquisição. É muito estranho você receber dos seus fãs esse tipo de presente e guardá-los em casa. Imagine o clima que deve ser nessa casa. Mas, o que poderíamos esperar de Joe Hill? Isso mesmo, Joe Hill, filho de Stephen King. Olá, literários, literárias, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Estante. Hoje vamos falar desse livro aqui, A Estrada da Noite, de Joe Hill, ou Caixa Preta em Formato de Coração, que é o título original, que eu não entendi por que a editora Sextante acabou optando por esse título, que a gente vai ver que tem uma certa ligação do meio do livro para lá. Bom, nesse livro aqui, a gente vai conhecer a história de Judas Cohen, ou Jude, como é conhecido entre os seus amigos. Jude, ele é um cinquentão, um ex-astro do rock, era muito famoso na sua época, Hoje ele já tem mais de 50 anos, e ele parou de fazer show, de fazer turnê, Ele, pelo que eu entendi, é um astro do rock metal, Do rock pesado. E aí ele vai morar numa fazenda, Ele tem muito dinheiro, vai morar numa fazenda e acompanhado pela sua namorada, que ele chama de Georgia. Um fato interessante é que Jude, ele não é casado, apesar da idade, e ele conhece várias mulheres, Namorou com várias meninas, sempre mais novas do que ele. E o interessante é que ele acaba chamando essas meninas pelo nome dos estados que ele as conheceu. Essa aqui ele conheceu, a Georgia, que o nome dela não é Georgia, ele acabou conhecendo no estado da Georgia e ele passa a chamá-la de Georgia. Tem também a Flórida, e outras namoradas que ele acaba nomeando com o nome dos estados americanos. O Jude é uma pessoa difícil de conviver, um cara que tem vários problemas, é um cara que, em termos de relacionamento, seja amoroso ou de amizade, é meio complicado. A gente vai ver aqui a relação tumultuada dele com a Georgia e até mesmo com o seu assessor, com o seu secretário pessoal, que acaba tendo alguns conflitos com ele. Mas, como eu falei lá no início, o Jude, ele recebe dos seus fãs vários presentes, digamos assim, inusitados e até mesmo macabros. Ele acaba colecionando em sua casa. Porém, em um determinado dia, ele, navegando pela internet, ele percebe que existe um paletó, que está sendo ofertado por uma enteada, e ela alega nessa oferta na internet, o paletó vem acompanhado pelo fantasma do seu padrasto, que acabou morrendo. E ela afirma que quem comprar o paletó vai levar o fantasma do seu padrasto junto. E vocês já devem imaginar que, se tratando desse determinado cidadão, como eu narrei aqui, ele acaba comprando esse paletó. E sim, meus amigos, o fantasma realmente vem com o paletó. O interessante é que Jude acaba percebendo que esse paletó, diferentemente dos outros artefatos que ele tem na coleção, que ganhou dos seus fãs, realmente é assombrado. E, meus amigos, nessa fazenda onde ele mora com a namorada, começam a aparecer eventos muito estranhos. Os cães que ele cria, ele é um cara que gosta muito de animais, os cães ficam sempre estressados depois que esse paletó chegou. A Georgia, ela, ao tocar no paletó, ela acaba se machucando, acaba cortando a mão.
e o seu secretário pessoal, né, o seu, digamos assim, o seu assessor, ele acaba se demitindo, acaba indo embora da fazenda, dizendo que não vai voltar mais, porque ele começa a perceber, né, eventos estranhos que fica ao redor daquele paletó. O fantasma começa a aprontar, começa a aparecer, né, para o Jude e para a sua namorada, e eventos macabros, né, e muito estranhos começam a acontecer nessa fazenda. Eu gostaria de dizer que o Joe Hill, por um bom tempo, ele escondeu que era filho de Stephen King, né? Tanto é que ele adotou o nome Joe Hill, ele não colocou o King, porque na verdade o nome dele é Joseph King, né? Mas ele não colocou o King porque ele não queria ficar à sombra do pai. Mas quem já é fã do Stephen King, como eu, por exemplo, né, ao ler esse livro, que foi o primeiro livro que eu li do Joe Hill, eu percebi uma certa semelhança com a escrita. Ou seja, o Joe Hill ele constrói os personagens, né, de uma forma muito detalhista, de uma forma muito prolixa, que é muito parecido com o seu pai. Não que eu esteja reclamando, eu gosto muito da escrita do Stephen King e passei a gostar também da escrita do filho dele. E só depois foi que ele revelou ser filho do mestre Stephen King. O Joe Hill, ele acaba construindo os personagens de uma forma bem detalhista, e ele usa um artefato que o pai dele usa muito bem, que é unir o passado com o presente. E eu percebi aqui que na construção do personagem, né, do Jude, a gente vai ver que ele teve um passado muito conturbado com a família, né? Apesar de ter se tornado um astro do rock muito famoso, ele traz traços de uma infância muito difícil, muito complicada. O Joe Hill, ele acaba mostrando que o próprio personagem, né, o Jude, ele não quer ter nenhuma aproximação com as pessoas que ele convive, inclusive as mulheres que vai para a cama com ele, né? Ele acaba chamando as mulheres pelo nome dos estados de onde ele as conheceu. E isso acaba mostrando a determinada frieza, né, determinada, digamos assim, apatia que ele tem, né? Mas isso vai mudar com o aparecimento desse fantasma. O interessante também é que a gente vai descobrindo aos poucos, né? E o Joe Hill vai mostrando isso aos poucos, que o fantasma não está ali por acaso, né? Que não foi simplesmente uma venda, né, por acaso na internet, e que ele estava ali navegando por acaso e encontrou. Não. Esse determinado fato foi direcionado a ele. Eu não vou dizer porquê, para não dar spoiler, nem estragar a experiência de vocês. Eu até aconselho a vocês a não lerem, né, a sinopse atrás do livro, que eu acho que entrega muita coisa e não é muito legal. Eu tenho esse costume de ler, né, tanto o fundo, a sinopse do fundo, como também a orelha. Esse livro não tem orelha, eu acho que a editora Sestami acabou estragando um pouco, né, da surpresa do livro. Ela dá um pouco de spoiler, né, até o título, né, que deveria ser o título original, né, que é Caixa Preta em Formato de Coração, né, e o título também dá um certo spoiler da história. Na sinopse que ela faz, uma sinopse acho que até extensa demais, ela acaba entregando, né, algumas coisas que a gente vai descobrir no decorrer da leitura e que estraga um pouco digamos assim, do prazer, né, que nós teríamos em descobrir lendo por si só. Então o livro ele é interessante porque ele acaba fazendo essa conexão, né, entre o Jude e o fantasma, e a gente vai perceber que nada ali é por acaso, né? E essa atitude dele de não se aproximar das pessoas, de manter o seu relacionamento cada vez mais frio, mostra que a gente perde muito tempo, muitas vezes, remoendo o passado. Né? E o Joe Hill ele vai colocar isso aqui muito bem no livro, e ele vai fazer um alerta também na sua leitura, nas entrelinhas, que o mais importante é viver o agora, né? E pensar no futuro, e não simplesmente ficar voltando ao passado. O interessante é que a Georgia, no início do livro, ela é um pouco... você sente até um pouco de certa raiva dela, pela apatia dela, até pela questão dela ser um pouco chatinha, de estar sempre remoendo a mesma coisa e tal, mas com o decorrer da narrativa a gente percebe que ela tem um papel muito importante na história e que ela está disposta a ir até onde for possível para ajudar, né, o amor da vida dela, que é o Jude, apesar dele não demonstrar a mesma coisa, mas a gente percebe que ela é apaixonada por ele. A gente vai ver aqui também algumas pitadas, ou seja, o poder da mulher nos dias atuais, e o Joe Hill ele coloca isso muito bem. O Joe Hill ele é muito famoso hoje em alguns livros que eu li dele, né, ele acaba mostrando a questão do racismo, da homofobia, né, do poder das mulheres, e ele acaba mostrando isso nos livros dele, que eu acho muito interessante. A Estrela da Noite ganhou o prêmio, né, o Bram Stoker de 2007, então assim que ele estreou com esse livro, ele ganhou logo esse prêmio.
Ele já chegou dizendo para que veio. É muito interessante que, apesar de ser o filho do Stephen King, uma escrita parecida nas histórias, na narrativa, na forma de escrever, mas com ideias bem diferentes e com abordagens bem diferentes. E isso é muito interessante. O que nós podemos dizer é que o Stephen King deixou um herdeiro, né? Ele já tem esse herdeiro e que vai deixar um grande legado. Esse primeiro livro foi o livro de estreia dele, mas foi muito interessante. Eu digo livro-novela, porque anteriormente ele havia feito um livro de contos chamado Fantasma do Século XX. Na história, voltando à história, o Jude ele vai pegar a namorada, depois dessas várias assombrações, desses vários ataques do fantasma, ele vai pegar a estrada junto com a Georgia, né, e seus cães, e vai viajar durante um determinado tempo, né, nas estradas dos Estados Unidos, para encontrar a vendedora do paletó e assim, junto com ela, encontrar uma forma de se livrar do fantasma. Claro que não vai ser fácil se livrar desse fantasma. A gente vai perceber durante a leitura que existe um plano, né, para que esse fantasma chegasse até o Jude para infernizar a vida dele. E a gente vai ver que o Jude não é tão inocente assim e que isso, de certa forma, nos leva a pensar que aquilo que a gente faz no passado pode nos assombrar no presente ou até mesmo no futuro. Então é muito interessante isso. O Joe Hill, ele mostra isso de forma muito clara, muito contundente. Em alguns determinados momentos da leitura a gente não consegue ter uma empatia com o personagem, em outros a gente acaba se apegando a ele, né? E isso nos mostra que a escrita do Joe Hill é dessa forma. Ele pega você em determinados capítulos, solta em outros e torna a pegar você mais para frente em outros capítulos. Isso é muito interessante porque fica nessa montanha-russa de emoções e eu gosto muito de uma leitura quando é assim. Então eu indico a vocês A Estrada da Noite. É um livro de terror, digamos assim, não tão assustador como alguns livros que eu já li, inclusive do pai dele, mas é um livro que em determinados momentos dá para assustar, dá para impressionar, né? A descrição do fantasma é bem macabra, é bem medonha como ele coloca isso, né? A forma como o fantasma morreu e fez lá seus tratados para chegar até onde chegou, então é muito interessante. É uma forma que acaba assustando a gente e a leitura é muito fluida e rápida, né? Você acaba lendo rápido, apesar de alguns momentos eu perceber que ele se perdeu um pouco, se tornou um pouco maçante, mas ele acaba pegando isso muito rápido e você vai lendo e vai gostando. É um livro de terror muito interessante que mistura suspense, drama familiar, não é? Ele acaba mostrando que muitas vezes o que a gente passa lá atrás no nosso passado pode influenciar muito no presente e se a gente não tiver cuidado pode destruir nosso futuro, então ele acaba mostrando muito isso. Ele vai construindo o personagem apático, né? Um personagem que não se importa com as pessoas e com o decorrer dos acontecimentos, né? Com a perseguição desse fantasma ele vai se tornando uma pessoa cada vez melhor e isso é muito interessante porque nos mostra que a gente tem que estar sempre construindo novos caminhos, tem que estar sempre melhorando. Então eu digo para vocês, Estrada da Noite de Joe Hill é um livro muito interessante e vale muito a pena. Antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir a vocês, se inscreva no canal, vá lá nos comentários, diga aí, você já leu Estrada da Noite, já leu algum livro de Joe Hill, tem interesse em ler esse livro? Vou deixar também aí nos cards embaixo, né, o link para que você, clicando lá, você vai ser direcionado à loja da Amazon para poder comprar esse livro. Quero pedir a vocês também que ativem o sininho, é muito importante ativar o sininho para que você seja informado quando vídeos novos sejam postados no canal. Me segue lá nas redes sociais, é muito importante, né, que você me siga lá. Deixe o seu like, é muito importante o seu like, volto a dizer, né, porque o YouTube, né, os algoritmos do YouTube acabam avaliando como positivo os likes e as visualizações. Quero pedir também a você, verifique se você continua inscrito no canal, né, se não continua, se inscreva novamente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e venha fazer parte desse nosso grupo, né, de resenha, venha fazer parte da família A Estante Livros em Foco. Continuo contando com seu apoio, com o seu like, né, com a sua visualização e com o seu compartilhamento, né, dos vídeos. Eu só tenho a agradecer a vocês cada vez mais. Muito obrigado e nos veremos no próximo vídeo, se Deus permitir.